Palavra e Viola. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Palavra e Viola. Estamos de volta na tela da IPP TV. É isso aí, anota aí, ó. Todos os sábados, 7h30 da manhã, com edições inéditas. Tem reprises também ao longo da semana, mas sábado, 7h30 da manhã, você acompanha a estreia do nosso programa inédito. Fique com a gente, tem muito louvor com viola caipira, devocional também com Ricardo Albuquerque. Meu Porto Seguro, é bênção para a nossa vida. Tem também Eco Musical, um quadro especialmente feito para você saber sobre curiosidades de música e dos instrumentos musicais. Hoje tem mais uma curiosidade para você aprender e compartilhar com o pessoal também. Mas antes, vamos louvar a Deus. Bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração aflito, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vá com fé teu mal expor. Teus amigos desprezam, conta-lhes tem oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Cristo é o nosso verdadeiro amigo e deu provas do seu amor para cada um de nós quando morreu na cruz do Calvário. Linda letra de O Bondoso Amigo para começarmos o nosso dia bem aqui na telinha da IPP TV. Nosso programa continua com a devocional Meu Porto Seguro. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por grande misericórdia de Deus, estamos aqui, uma vez mais, para cumprirmos a nossa agenda de compromisso de fazermos o nosso devocional com a Palavra de Deus. E para tanto, hoje nós faremos a leitura de uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então eu convido a todos para que façamos juntos a leitura da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós leremos somente o versículo 18 e faremos a leitura deste versículo para fazermos a seguinte meditação: não ser cheio do Espírito também é pecado? Então vamos ler Efésios 5,18. Diz o texto: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Queridos irmãos, nesta passagem, o apóstolo Paulo apresenta dois comandos distintos e complementares. Um negativo, proibitivo, e o outro é positivo, mandamental. O comando negativo é: não vos embriagueis com vinho. Este é um proibitivo claro que denuncia a embriaguez como prática pecaminosa. A razão dada, ela é teológica e moral. Ele mesmo traz, dizendo, no qual há dissolução, ou seja, a embriaguez leva à desordem, à perda do domínio próprio, à degradação espiritual. Era uma advertência contra a busca da alegria ou do alívio em fontes carnais e destrutivas. E depois ele traz um comando positivo, dando uma ordem: mas enchei-vos do Espírito. Então este é um mandamento ativo que exige uma postura contínua de busca e submissão ao Espírito Santo de Jesus. Aqui no texto, o verbo enchei-vos, ele está no imperativo, mas ele indica uma ação constante, não pontual, e eu explico. Na gramática grega, o tempo presente indica ação contínua ou habitual, e o modo imperativo expressa uma ordem. Portanto, o que nós temos aqui neste texto, quando ele nos diz enchei-vos do Espírito, não é uma opção. Na língua portuguesa, por exemplo, o imperativo presente do grego, ele não carrega por si só a ideia de continuidade. Eu vou dar um exemplo para que vocês me entendam. Estude é uma ordem, mas não indica se é para estudar sempre ou se é para estudar apenas hoje, para fazer a prova amanhã. Quando eu digo também ore, pode ser pontual, ore por esta situação, ou pode ser contínuo, dependendo do contexto. Por isso, quando nós interpretamos Efésios 5,18, nós precisamos explicar que o verbo grego no presente imperativo implica uma ação contínua, o que em língua portuguesa se aproxima, ou até do próprio inglês, do que nós chamamos de presente contínuo ou ação habitual. Resumindo, faça isso sempre, ou faça isso para sempre. Vejam que Paulo não apenas proíbe o que destrói, ele ordena o que edifica. A embriaguez é uma falsa percepção de plenitude. Paulo queria dizer que o Espírito é a verdadeira fonte da vida. O Espírito é a verdadeira fonte da alegria e do poder. Portanto, ignorar qualquer destes dois comandos é simplesmente desobedecer à vontade de Deus. Será que alguma vez nós percebemos ou fizemos esta leitura de que não ser cheio do Espírito Santo é um pecado? Essa pergunta, à primeira vista, pode parecer exagerada ou até provocativa. Afinal, muitos cristãos reconhecem como pecado aquilo que transgride diretamente os mandamentos de Deus, como mentir, roubar, adulterar, embriagar-se.
mas negligenciar o enchimento do Espírito Santo raramente, ao meu ver, é tratado com a mesma seriedade. No entanto, à luz das Escrituras, essa omissão ela é não apenas grave, mas profundamente ofensiva à santidade de Deus e ao propósito da vida cristã. Notem, a primeira parte do versículo é: não vos embriagueis. É uma proibição direta contra a entrega ao descontrole e à dissolução. A segunda parte do versículo é: enchei-vos do Espírito. É uma convocação ativa à comunhão e à submissão ao Espírito Santo. Eu quero dizer que ambos os comandos são ordenanças divinas. E entendam, toda a ordem de Deus, quando ela é ignorada, isso é pecado. A embriaguez, ela é frequentemente condenada porque ela traz consigo um efeito visível. Qual é o efeito visível da embriaguez? A perda do domínio próprio, a degradação moral, o afastamento da razão, o andar cambaleante. Mas Paulo não apenas condena esse ato, ele o contrapõe à plenitude do Espírito. Isso revela que o problema não é apenas a embriaguez, o problema não é apenas a bebida alcoólica, mas o que ele representa. Ou seja, uma substituição falsa da alegria e do poder que só o Espírito Santo pode oferecer para aquele crente. A embriaguez, queridos, talvez seja uma tentativa humana de preencher o vazio que deveria ser ocupado pela presença do Espírito Santo de Jesus. Por outro lado, não ser cheio do Espírito é um pecado de omissão. É falhar em buscar aquilo que Deus ordena como essencial para a vida cristã. Ser cheio do Espírito não é um privilégio reservado a líderes, ministros, pastores. É uma necessidade para todo crente e muitas vezes é visto como exceção. Aquela irmã que é cheia do Espírito Santo, aquele pastor que é cheio do Espírito Santo. E não deve ser visto isto como uma exceção, é regra. É viver em constante dependência, sensibilidade e obediência ao Espírito Santo. Ser cheio dele é permitir que ele molde os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Negligenciar essa busca, resumindo, é viver na carne, mesmo que externamente se mantenha uma aparência religiosa. O evangelista Billy Graham, em uma passagem, ele foi questionado por um irmão, um diácono, sobre um outro membro da igreja que recorrentemente se mostrava embriagado. E quando Billy Graham foi questionado por este diácono, ele respondeu com uma pergunta que revela essa dimensão negligenciada. Ele responde assim: será que todos os outros da igreja estão cheios do Espírito? Com isso, ele não minimizou o pecado da embriaguez, mas ele ampliou o foco para a responsabilidade espiritual de toda a igreja, trazendo o comando dúplice deste versículo 18. A sua resposta, então, confronta a tendência que temos de julgar apenas os pecados
visíveis, enquanto nós ignoramos, de fato, a ausência da presença de Deus na vida cotidiana. A igreja muitas vezes se contenta com crentes que evitam escândalos, mas não se preocupa se aqueles crentes estão de fato cheios do Espírito Santo. Isso revela, ao meu ver, uma espiritualidade superficial que mede santidade por aparência e não por comunhão. A ausência do Espírito não é apenas uma fraqueza, é uma transgressão. Ser vazio do Espírito Santo é viver abaixo do padrão que Deus estabeleceu para os seus filhos. É rejeitar, ainda que inconscientemente, o poder que nos foi dado em Jesus para vivermos em santidade, em amor e em missão. Nós temos esta agenda missional que recebemos de Jesus. Portanto, queridos, nós precisamos reconhecer que não ser cheio do Espírito Santo é sim um pecado, porque é desobedecer a uma ordem clara da palavra. É viver de forma independente, carnal e infrutífera. É falhar em refletir a glória de Deus. Portanto, que essa consciência nos leve ao arrependimento e à busca fervorosa pela plenitude do Espírito, não como um ideal distante, mas como uma realidade diária e indispensável. Porque só cheios do Espírito Santo nós seremos verdadeiramente aquilo que fomos chamados para ser, como disse Jesus no Sermão da Montanha: sal da terra e luz do mundo, testemunhas vivas do Evangelho. Por isso a minha oração hoje é que você que está comigo hoje neste devocional seja plena, cheios do Espírito Santo de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, irmão Ricardo. Uma alegria poder contar com você e a sua devocional aqui no nosso programa. Por que será que a bateria assusta alguns membros e também algumas igrejas? Hoje nós vamos saber sobre isso no nosso quadro Eco Musical. Em muitas igrejas, por muito tempo, a bateria foi vista com maus olhos. Alguns diziam que era barulhenta demais, que trazia o mundo para dentro da igreja. Mas a verdade é que a bateria é um instrumento de percussão, assim como o pandeiro e o tambor, usados desde o Antigo Testamento nas festas e celebrações. O problema nunca foi um instrumento, mas o espírito de quem toca. Quando o baterista entende que está adorando e não se exibindo, o ritmo vira ponte e não obstáculo. Deus pode ser louvado com cordas, sopros, vozes e batidas. Afinal, todo som que vem com reverência a Deus torna-se um cheiro agradável e sobe até o alto trono dos céus. A Palavra Viola continua com as digitais de Deus. Mande a sua foto bonita pra gente também. 19997028992. Está passando aqui no GC, aqui embaixo da sua tela, o número do nosso programa,
você mandar sua foto bonita, que tirou com a câmera do seu celular de toda a natureza. Manda o nome também e a cidade de onde você assiste o Palavra e Viola. Combinado? Aguardo a sua participação. A Ezion tem lançamentos especiais que você vai conferir agora. Forjados é um devocional de 8 semanas que chama homens cristãos à verdadeira masculinidade bíblica. Com base na metáfora da forja, cada estudo molda caráter, firmeza e liderança à luz da palavra de Deus. Em um tempo de crise e distorções, essa obra resgata o modelo de homem forte na fé, maduro no serviço e comprometido com sua família, igreja e sociedade. Adquira já o livro Forjados ou presenteie os homens que você conhece. Acesse www.editoresion.com.br. Acesse www.editoresion.com.br e confira todo o catálogo de livros da maior editora reformada do Brasil. Agora é hora de termos uma prosa com o nosso Deus. Atos capítulo 28, versículos 1 até o 6. A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente, esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada anormal lhe acontecera, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Olha, desde a chegada de Paulo a Jerusalém, são relatados na palavra de Deus, a partir do capítulo 21 do livro de Atos, as grandes dificuldades que Paulo enfrentou. A perseguição por parte dos fariseus, que o lincharam. Ele foi preso pela guarda romana. Esteve diante de Félix, de Festo e de Herodes. Herodes Agripa, que era neto de Herodes o Grande, aquele que tentou matar todos os bebês pequenos quando Jesus Cristo nasceu. Pois bem, então Paulo obtém uma sentença de que ele deveria ir para Roma para ser julgado em Roma. Ele toma um navio e no meio da viagem, um vento chamado Euroaquilão soprou muito forte e levou o barco de Paulo para a ilha de Malta. Após as tormentas da viagem, relatadas na palavra de Deus, aqui no capítulo 27, nós encontramos Paulo, depois do naufrágio, diante de uma ilha de gentis. Uma ilha que não havia conhecido ainda a Jesus e o seu poder. Uma víbora, então, fugindo do fogo, se prendeu à mão de Paulo quando ele pegou num graveto. Uma víbora muito venenosa, que certamente teria feito Paulo adoecer e falecer. Deus o livrou de tamanho sofrimento. Mas perceba algo interessante. Os nativos acolheram Paulo e a tripulação. Bom, naquela época, se alguém diferente chegasse, certamente se tornaria talvez um escravo, ou seria até mesmo preso. Tamanha as diferenças culturais, sociais.
mas Deus preparou para eles acolhimento de nativos de uma ilha chamada Malta. De fato, meus irmãos, Deus queria que Paulo passasse por Malta. Soprou um vento estranho, um vento que o levou para onde ele nunca imaginaria que estaria. Fez-lo conhecer um povo que ainda não conhecia a palavra de Deus, e por meio da picada de uma cobra, ele obteve êxito ao entrar na casa de Públio, que era então uma espécie de governador daquele povo e daquela ilha. Curando o pai dele, o evangelho foi pregado. Moral da história: a nossa vida não serve aos nossos propósitos, mas aos propósitos eternos do nosso Deus. Isso é motivo de felicidade para nós. O cárcere, a injustiça cometida contra Paulo, a decisão dele ir para Roma, e no meio do caminho, após tudo ter se encaminhado de uma maneira que parecia estar tudo certo, um vento, o naufrágio, a cobra, tantos acontecimentos que nos revelam que quem tem o controle da nossa história é Deus, quem dirige os nossos passos é Deus, e nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para a glória de Deus. A nossa vida em Cristo Jesus não serve a nós. A nossa vida não serve ao nosso próprio ventre e às idolatrias do nosso coração. A nossa vida serve aos propósitos eternos daquele que nos criou e nos salvou por meio do seu Filho e persevera por nós por meio do Espírito. E antes de finalizarmos o programa, tem notícias diretamente do campo missionário. A Congregação Presbiteriana em Aparecida tem recebido o apoio da Junta Missionária Presbiteriana, especialmente na estrutura para a construção do templo, que já começa a se tornar um espaço de comunhão e transformação para os moradores da região. Estamos aqui, sim, na construção do templo da Congregação Presbiteriana em Aparecida, Paraíba, uma parceria da Junta de Pinheiros com a Igreja Presbiteriana de Souza, aqui da Paraíba. Missionária Nereide e seu esposo Almeida estão à frente desse trabalho. Esse galpão, essa estrutura do Templo Galpão foi enviada pela Junta de Pinheiros e também outras ofertas para que esse trabalho consiga terminar, concluir esse templo para a organização de mais uma igreja no estado da Paraíba, dentro do projeto 105 Brasil. Está pertinho. É um templo com boa estrutura, salas de aulas, banheiros, cozinha para desenvolver projetos sociais também. Todo o templo, belíssima e caprichosa construção. Então nos ajude, entre em contato, ore, divulgue e faça a sua oferta e vamos juntos ajudar esses irmãos a concluírem este templo para a honra e glória do Senhor Jesus e para organizar mais uma igreja no Nordeste, especialmente no sertão da Paraíba. À frente do trabalho está a missionária Nereide Almeida, que tem dedicado seu tempo e dons aos serviços da evangelização local. Ela expressou gratidão pelo suporte da JMP e pela parceria que torna possível o avanço da obra missionária no sertão. Viemos aqui para rever o templo que estamos construindo agora. Terminamos de construir o piso, né, as salas. Queremos este ano ainda, com a vontade do Senhor, estarmos aqui dentro para fazermos os trabalhos juntamente com toda a igreja, com as crianças que estamos sofrendo nesse período aí, falta de salas, mas com a graça de Deus, com as ofertas dos irmãos, o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado esta graça de estarmos aqui para o louvor da glória do seu nome, sempre com essa parceria firme aí com a IPP Pinheiros, né, com o nosso pastor Mariano, que sempre está aqui com a gente, nos dando força, nos dando encorajamento para esta obra não parar, e estamos aqui. Em sua fala, a missionária também faz um convite especial.
Que mais pessoas possam se unir em oração e contribuição, fortalecendo o sustento dos missionários e a continuidade de projetos como o de Aparecida. Cada gesto de apoio tem sido essencial para que novas igrejas floresçam e vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Pedimos as suas orações, ofertas se for possível, e que com a graça de Deus, esse final de ano, que a gente possa estar aqui nesse templo, realizando um grande culto, já no Natal, que sempre a gente faz o Natal aqui, um jantar maravilhoso, neste momento, né, e neste templo, nesse novo templo. Então, que Deus esteja a nos abençoar, né, e realizar esse sonho da gente, com certeza, para louvor e glória do seu nome. Você conferiu as notícias diretamente do campo missionário aqui no Palavra e Viola. Ô Bia, você conhece essa música, esse solinho aqui? Eu conheço essa música. Bonito, né? Peguei aqui a referência. Nós precisamos fazer ela um dia aqui no comecinho do nosso programa. A gente vai fazer. Você me lembra, tá bom? Eu lembro você. O Exilado. Você sabia que essa música, essa melodia é uma melodia secular e folclórica americana, sim. Caramba. E aí um pastor, o Judson Van Deventer, falei dele aqui numa edição também, ele trouxe então essa letra. A letra original dessa melodia falava da saudade da terra natal. E então esse pastor pegou essa temática, mas com a saudade lá do céu. Olha que interessante. Tá vendo? Essa é a história desse hino. O Exilado, ou Anelos do Céu nos Salmos e Hinos, número 592. Caramba, bonito demais. É isso aí, a Palavra Viola também é essas coisas aí. A gente aprende várias coisas aqui. Bom demais. Olha, antes da gente cantar a última canção, quero convidar você para se inscrever lá no meu canal do YouTube, Vitor Quevedo TV, e também o nosso Instagram, @VitorQuevedo. Aproveitar também, né, Bia? Porque tem o Instagram da IPPTV. Se inscrevam, por favor. ipptv.oficial. E se você ainda não está inscrito no YouTube da Pinheiros, segue aí, né? Se inscreve aí. Por favor, faça esse favor. Tem o IPP+, também. Pois é, tem o IPP+, que é o nosso o meio oficial de coisas, de conteúdos exclusivos. Lembrei a palavra. Conteúdos que não tem aqui, só tem lá. Isso mesmo, tá bom? Você conhece também o IPP+. Vamos cantar para encerrar? Bora lá. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Eis-me aqui, outra vez,
diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer Preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar. dizer que és bondoso. Muito obrigado, viu, pessoal, pela sua audiência. Obrigado, Bia. Eu que agradeço. Qual que é o seu Instagram, Bia? Meu Instagram é beatriz.penalva. Aí, boa, você que gosta de teologia, segue ela lá, viu? Que ela grava uns vídeos bem legais. Me sigam, tem bastante coisa legal lá. Deus abençoe, Bia. Obrigado você que ficou com a gente até aqui, viu? A gente se encontra na próxima edição do Palavra e Viola. Até lá, tchau, tchau. Palavra e Viola.